Gênesis 5 é conhecido como o capítulo das genealogias. Registrando a descendência de Adão até Noé, apesar de parecer apenas uma lista de nomes e idades, ele traz curiosidades. Nos versos 1 ao 2, recordamos a criação, destacando que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Nos versos 3 ao 32, temos a genealogia de Adão por meio de Sete. Até Noé e seus filhos Sem, Cam e Jafé, enquanto Gênesis 4 mostra a linhagem de Caim marcada pela violência e afastamento de Deus. Gênesis 5 destaca a linhagem de Sete, associada à fidelidade. Patriarcas viveram séculos neste trecho, Matusalém é o mais famoso, com 969 anos, sendo o homem mais velho da Bíblia. É sinal que Metusalém honrava e obedecia a seus pais. Somente com uma atitude positiva dessas ele chegaria a essa idade. Enoque, diferentemente dos demais, não morreu, mas andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Isso é interpretado como uma passagem direta ao céu, sem passar pela morte. O capítulo termina com a introdução de Noé, que será central na narrativa do dilúvio. Seu nome significa descanso ou consolo, apontando para sua missão, a semente que esmagaria a serpente. Cada geração segue um padrão, idade ao gerar o filho. Anos vividos depois, total de anos. A genealogia mostra que Deus preserva uma linhagem fiel, preparando o caminho para o cumprimento da promessa messiânica, a semente que esmagaria a serpente. Essa repetição enfatiza a realidade da morte após o pecado original, mas também a continuidade da vida pela graça. Deus não classifica pecados. Errado para Deus é errado de qualquer jeito. Não existe pecado mais grave e pecado menos grave. Isso nos lembra que todo pecado fere a comunhão com Deus e requer conversão. Não caia no jogo de eu só cometo pecados menores. Isso é autoabsolvição. Isso impede os caminhos de restauração. Em essência, não há pecado leve diante da santidade. Há, sim, o reconhecimento de que alguns pecados causam danos maiores e demandam respostas mais firmes que outros. Lembrando que a Bíblia ensina que todos os pecados podem ser perdoados quando há arrependimento sincero. O pecado imperdoável, conforme Jesus disse em Marcos 3, 28-29, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa isso é quando a pessoa rejeita totalmente a obra de Deus, fecha o coração para o perdão e não quer se arrepender. Por que é imperdoável? Porque o perdão depende de aceitar a graça de Deus. Se alguém recusa o Espírito Santo, não há como receber esse perdão. Em termos bem simples, o pecado imperdoável é dizer não para Deus de forma consciente e definitiva, sem querer mudar. Versículos 1 ao 4. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e, dentre elas, tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então, o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, e também posteriormente, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra
e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. 22 Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Raciocinando, em Gênesis 6, parte 2 de 2. Filhos de Deus e anjos caídos. É entendido que filhos de Deus seriam seres celestiais, anjos que se relacionaram com mulheres, ou seja, os anjos caídos dia fora seres celestiais, mas trocaram vida de glórias pelo prazer momentâneo das mulheres. Hoje e sempre as maiores tentações para a derrocada de homens e anjos perante Deus é o poder e o sexo. Analisemos as piores ações. Adolf Hitler e o nazismo queriam dominar os outros povos, isso pelo poder, pedófilos, isso pelo sexo, Satanás, isso pelo poder, anjos caídos, isso pelo sexo. Então devemos agir com sabedoria divina ao lidar com esses dois temas. A limitação da vida a 120 anos, isso é um ato do julgamento de Deus para os humanos. Deus reduz a longevidade humana por causa da moral. Estudos de biologia e genética mostram que o corpo humano tem limites de envelhecimento. O máximo documentado de vida humana é cerca de 122 anos. Uma mulher da França chegou a viver tudo isso. Isso coincide com o limite bíblico de 120 anos, sugerindo que o texto reflete uma observação real da longevidade humana. Nos dias de hoje, quem tem fama e poder, os servos de Deus com certeza não têm. Desde a época de Noé, fama e poder são indicativos de que Jeová Deus está bem longe das pessoas que as possuem. Satanás, que está por perto, aproveitando tudo que vem com essas coisas. Quando Satanás e os anjos caídos vieram do céu, eles eram e são muito superiores aos humanos e queriam e querem ser tratados como o tal. Então essas características não provêm de Deus. Jeová Deus é humilde, solidário, discreto, receptivo, entre outras coisas. Então procure se relacionar com pessoas que são parecidas com Jeová, não com famosos e poderosos. Observamos no fim deste trecho que o fim do mundo não é ideia nova. Jeová Deus já desejou por fim em tudo por causa das nossas atitudes e decadência moral. Mas Deus encontrou uma pequena luz no fim do túnel. Noé, a mãe esperança, é a última que morre. Também vemos neste trecho uma das coisas que enche o coração de Deus de alegria, a justiça e a integridade, ou seja, falar a verdade, custe o prejuízo que custar, agir com bondade, custe o que custar, e que seu sim signifique sim e o seu não signifique não. Deus salvaria a humanidade apenas se soubesse que isso ia dar algo bom. Naquela época somente Noé e sua família prometiam dar algo de bom. Deus passou detalhes de uma arca com dimensões gigantescas. A Bíblia descreve em termos conhecidos a arca com 50 de largura e 30 de altura, o que equivale a cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Usando como referência as medidas de um carro sedã, temos o comprimento de 34 carros em fila, a largura de 14 carros, lado a lado, a altura de 10 carros empilhados e o volume total de 43 mil metros cúbicos, ou seja, 4.000 carros, caberiam dentro da arca. Imagine você sendo designado para construir algo de tais proporções. Agora imagina Noé há milhares de anos atrás, sem tecnologia nenhuma, com experiência profissional zero em construção,
Com certeza, Jeová Deus deve ter utilizado de vários milagres para ajudar Noé. Por isso, não se espante em ler artigos que mencionam que na teoria tudo bem, mas na prática seria impossível Noé fabricar e comandar uma arca. Esse tipo de comentário vem de pessoas que ainda não tiveram experiência sobrenatural com Jeová Deus. Foque na palavra ainda, pois Deus se mostrará. Já você e eu fomos privilegiados com a sobrenatural de Deus e não duvidamos de nenhuma vírgula sequer do relato da arca de Noé.